O Egito era dividido em duas regiões e Narmer foi o primeiro a unificar as duas regiões em um só reino. Mas como sabemos disso? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Encontrada entre 1887 e 1888 pelo arqueólogo J. Kibble, a paleta de Narmer é o principal artefato que faz referência à unificação das duas regiões. E hoje analisaremos este objeto. Assim que foi descoberta, J. Kibble publicou um artigo com desenhos feitos da palheta. E esses desenhos, junto com imagens fornecidas pelo Museu do Cairo, darão base para nossa análise. Mas é importante ter em mente que os desenhos são uma percepção de Kibble, assim como as fotografias são uma percepção de quem as tirou, o que limita o acesso a alguns detalhes do artefato. Mas para nossa análise, nesse momento, vão ser suficientes, porque vão atender às nossas necessidades interpretativas. Mas de qualquer forma, a nossa análise vai ser respaldada por pesquisadores que tiveram acesso ao documento. Eu vou deixar na descrição do vídeo as referências utilizadas. Teremos duas perguntas principais. O que vemos na palheta e quais são seus significados? A primeira coisa que salta aos olhos é a imagem do rei. Mas como sabemos que é um rei? Primeiro, ele está usando a coroa branca, que é símbolo de poder do Alto Egito. Também tem um rabo de touro descendo pelas costas e uma barba postiça, símbolo de autoridade. Ele segura o seu inimigo pelos cabelos e está prestes a esmagá-lo com uma massa. Esta imagem foi utilizada como representação de poder dos faraós ao longo de mais de 3.000 anos. O nome desse rei é Narmer. Sabemos disso porque temos na parte superior do desenho uma inscrição em hieróglifo de um peixe, que em egípcio antigo era pronunciado Nar, e de um cinzel que era pronunciado Mer, ou seja, Narmer. Essa inscrição está inserida em uma estrutura retangular chamada Serek, que figura a fachada do Palácio Real. Narmer é acompanhado por seu carregador de sandálias, que carrega também um pote com água para caso o faraó sinta sede. Ao lado dele aparece uma roseta, que futuramente vai estar associada ao nome dos reis. A roseta é acompanhada de um clube, que também futuramente vai significar servo. Ou seja, essa inscrição pode significar servo do rei, mas não há muita certeza sobre isso, porque essa é uma escrita muito antiga. Mas ele não era qualquer servo, era um oficial importante. Isso pode ser observado pelo colar que ele estava usando, que simboliza que ele estava em uma alta hierarquia. Acima do cativo, segurado por Narmer, pode-se ver um falcão que representa o deus Horus. Ele está segurando uma imagem parecida com a do cativo de Narmer por uma corda amarrada a um piercing no nariz, um claro sinal de sujeição. Do corpo deste homem saem 6 papiros. O papiro era uma planta da região norte do Egito, e está disposto de uma forma que representam as águas do delta do Egito. Isso pode significar a batalha contra o povo do norte. Próximo ao Serek, na parte superior da palheta, pode-se ver uma cabeça híbrida de touro e homem, que é uma representação do deus Hathor. Abaixo de Narmer há uma representação de 2 inimigos. Essas figuras são às vezes representadas como estando em fuga ou mortos. O meu palpite é de que elas estão correndo. Deixa nos comentários qual é o seu palpite. Mas a conclusão é de que este lado da palheta representa uma guerra acontecendo do povo do sul com o povo do norte. Agora vamos ver como o outro lado da palheta representa a vitória do povo do sul sobre o povo do norte. Na parte superior temos as mesmas representações das cabeças de Hathor, da fachada do palácio com a inscrição do nome de Narmer. Abaixo há uma procissão. O tamanho das figuras é uma representação do tamanho do poder de cada um.
Observe que Narmé é a maior figura de todas. Narmé aparece agora usando a coroa vermelha do norte, e esta é a primeira representação de um mesmo rei utilizando as duas coroas. E é por isso que se acredita que Narmé foi o primeiro faraó, o unificador das terras do Egito. O nome de Narmé aparece em frente à sua figura, e ele é seguido pelo seu carregador de sandálias. Em sua frente, alguém que usa pele de leopardo, o que significa que era um sumo sacerdote. Observe também a importância desse personagem. Ele tem o mesmo tamanho do carregador de sandálias e é maior do que as outras figuras da procissão. Os servos da frente carregam uma espécie de bandeira que talvez representem o nome de suas cidades. Os inimigos estão caídos, decapitados e com suas partes íntimas expostas sobre as suas cabeças. Claro sinal de humilhação deliberada e de subjugação. Jay Kibble, que realizou esses desenhos quando encontrou o artefato, não representou claramente as partes íntimas expostas sobre a cabeça, porque a época em que ele estava isso poderia não cair muito bem. E por muito tempo essa imagem foi associada a um tipo de chapéu. Mais abaixo vemos um par de criaturas fantásticas, conhecidas como serpopardes, leopardos com pescoço longo e sinuoso. Nesta imagem, eles estão com os pescoços entrelaçados por dois servos, o que pode significar a união dos dois reinos. Na parte mais inferior da palheta, um touro pisando sobre seu inimigo. O touro destrói uma cidade murada. E sabemos que o touro figura o faraó. Embora de uma forma breve, analisamos a palheta de Narmé e pudemos observar como são feitas algumas deduções históricas a partir de um artefato arqueológico. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais acesso a conteúdo como esse. Deixe o seu like e compartilhe. Muito obrigado a todos!